Muito bom, boa noite, oficial. Bem-vindos todos a mais uma aula do Psicanálise Continuada. Hoje, iniciando o módulo da hipnoterapia ericksoniana, como trabalhar, inclusive, na psicanálise, uma modalidade que é vista hoje como psicoterapia, né? Antes nós entendíamos as várias possibilidades aí de hipnose como uma ferramenta a ser utilizada tanto na psicoterapia, como na psicanálise, como em outros tipos de terapia, mas hoje ela é já entendida, a hipnose ericksoniana, como psicoterapia, né? Então, nós podemos enxergar também a hipnose ericksoniana como uma arte de trabalhar subjetividade, né? Então, quando nós falamos em subjetividade, nós estamos nos referindo a um modo singular que cada indivíduo, cada sujeito organiza, cada sujeito vivencia e, e utiliza-se dessa forma de vivência, atribuindo um sentido à sua experiência psíquica. Então, a subjetividade ela não se reduz a objetivos da vida, mas ela é constituída por uma história emocional, pelas relações primárias do indivíduo, pelas marcas inconscientes, pela linguagem, pela estrutura de um sujeito. Então, por isso que nós podemos entender a hipnose ericksoniana como essa arte de trabalhar o jeito de cada indivíduo, né? As características em particular de cada indivíduo. E do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista clínico, isso significa que o sintoma, quando tratado, né, no setting, ele não pode ser compreendido fora de uma economia psíquica desse indivíduo. Ele expressa exatamente uma forma muito particular do sofrimento. Cada um sofre do seu jeito, né? E a gente não tem como ficar medindo ou julgando que isso não é motivos para sofrimento, né? Mas nós vamos, principalmente os leigos, né? É, não tem essa ideia, essa mensuração do sofrimento, porque é subjetivo o sofrimento, mas também é uma tentativa que o psiquismo faz de se adaptar. Então, trabalhar essa subjetividade humana é escutar o sujeito para além do comportamento que ele manifesta, reconhecendo o inconsciente como um organizador da experiência de cada indivíduo, respeitando a singularidade de uma forma que cada pessoa vive, sente e sofre, ou deseja e se defende diante desses sentimentos. Então, a singularidade ela é respeitada no setting analítico. E é exatamente nesse ponto que a clínica contemporânea da hipnose ericksoniana se distancia de abordagens padronizadas, né? E ela se aproxima de um trabalho ético, individual, individualizado e profundamente humano. Então, ela respeita essa singularidade. Então, nós vamos observar aqui que a, a hipnose ericksoniana ela não tem um padrão, ela se adapta ao perfil, à subjetividade de cada pessoa, tá certo? E para nós sentirmos um pouquinho, eu gostaria de começar aplicando uma hipnose coletiva aqui, né, no grupo. Pena que o grupo não está todo aqui já participando, e mas nós vamos aproveitar aqui com quem está presente, né? Então nós vamos aplicar agora essa
essa essa metáfora em grupo, né? Claro, eu tive que criar um tema que pudesse ser aproveitado por todas. Então, o tema até da profissão aqui de todos, né? De todas as psicanalistas, diante das suas demandas, diante das suas expectativas. Então, nós vamos nos deixar levar agora, sem dormir, não vale relaxar tanto e começar a dormir, tá certo? Combinadíssimo? Então, a consciência ela vai passar sim por uma alteração do seu foco, mas ela não vai se tornar inconsciente. Então, nós não vamos dormir para depois despertar. Nós vamos relaxar. Então, encontre agora uma posição confortável em que os pés estejam tocando a sola no chão. As mãos, os braços podem estar apoiados numa mesa, ou no seu colo, né? E mantenha-se de olhos fechados para evitar distração e ouçam o som da minha voz relaxando. Muito bem. Então, enquanto você escuta a minha voz, você pode simplesmente permitir que a sua atenção se acomode do jeito que for mais confortável agora. Não há nada que você precise, ou nada que precise ser feito, ou entendido, ou controlado. Assim como acontece em circunstâncias quando assistimos, por exemplo, a algo muito interessante, em algum momento muito particular, nós percebemos que estamos mais dentro de uma experiência do que de um ambiente ao nosso redor. Então, enquanto você vai escutando a minha voz, vá se permitindo relaxar, vá se permitindo renovar agora suas forças e apenas foque na concentração da minha voz. Permita que o seu corpo relaxe, da cabeça aos pés. Solte os braços, solte as pernas, solte o peso dos ombros, solte a língua dentro da boca. A tensão que pode estar entre as sobrancelhas ou os olhos. E de olhos fechados até o fim dessa sessão, respire profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E tire do mais profundo essa respiração, como se você estivesse buscando limpar toda a ansiedade, toda a agitação, pensamentos acelerados. E compenetre-se agora dentro desta experiência. Talvez você se perceba como se estivesse vendo, assistindo uma tela na sua frente. E nessa tela, o lugar onde você está sentada, ouvindo atentamente os sons do ambiente. E ao mesmo tempo, você possa deixar que parte da atenção se volte para dentro novamente, como quem entra e sai naturalmente de um espaço interno, sem esforço.
Cada retorno acontece com um pouco mais de facilidade, como se o caminho já estivesse conhecido. Imagine agora um espaço interno que reúna duas funções ao mesmo tempo. Ele é, ao mesmo tempo, uma biblioteca onde você possa ter uma coleção de Freud, de Lacan, de Melanie Klein, de Winnicott, de Jung, enfim, à sua disposição toda uma biblioteca psicanalítica e muitos outros livros, e ao mesmo tempo um ateliê clínico, um lugar onde o conhecimento fica guardado, organizado, disponível, e onde o trabalho clínico acontece com cuidado, com tempo e com precisão. Há estantes, livros, anotações, instrumentos, alguns muito familiares, outros ainda pouco utilizados. Aquele cheiro de livro, de papel, ainda existe nessas prateleiras. Não precisa ser tão usado agora, basta que eles estejam ali. E nesse espaço que você pode visualizar e imaginar agora, o tempo funciona de outro jeito. Algumas ideias parecem se organizar rapidamente, enquanto outras simplesmente repousam, aguardando o momento certo. Pode parecer que você está aqui há bastante tempo. Tão relaxada você se sente agora. Ou que tudo isso começou nesse instante. E não é necessário saber. O aprendizado não depende de relógio. Talvez, por um instante, você perceba novamente o ambiente externo, a cadeira, a tela, algum som distante, do lado de fora de onde você está. E então, sem precisar decidir, retorne a esse espaço interno com ainda menos esforço do que antes. Como se o corpo soubesse exatamente aonde está. E relaxe. Solte-se. Permita-se. Enquanto você permanece nesse lugar, alguns livros parecem se ajustar sozinhos nas estantes. Certas ferramentas encontram o exato lugar, o lugar certo na bancada. Conexões se formam sem pressa. Do mesmo modo que muitas vezes um caso clínico só faz sentido depois, fora da sessão, quando algo se organiza silenciosamente. Pensamentos podem surgir e passar. Você pode notar isso e continuar. Nada precisa ser retido. O que é importante permanece. O que não é, simplesmente segue adiante. E cada vez que essa atenção vai e volta, o estado se torna mais estável, mais confortável e mais natural. Cada experiência de estudo, cada aula, cada observação clínica encontra um lugar nesse espaço interno,
Mesmo aquilo que ainda não está claro, está sendo preparado. Nada se perde. Tudo se organiza no tempo certo. Aos poucos, você pode permitir que a atenção retorne mais plenamente para o aqui e agora, para a aula, para a tela, levando apenas a sensação de ter acompanhado um processo interno, do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo. Não agora, mas daqui a pouco, você poderá abrir os seus olhos na contagem do 3 e participar ativamente desse conteúdo, inclusive compreendendo exatamente cada passo desta hipnose, através da teoria que nós vamos discorrer. Então, agora, na contagem de 3, se sentindo agora motivada. 2, se sentindo plena, apta à continuidade dos estudos nessa aula. E ao seu tempo se preparando para abrir os olhos e despertar para mais aprendizagens. E 1, totalmente despertos. Muito bom. Fiquem lembrando das palavras, daquilo que nós fizemos nesse arranjo, nessa hipnose ericksoniana, e nós vamos falar sobre cada conceito daquilo que nós pudemos experimentar nesse momento. Combinado? Muito bem, antes, claro, de entrarmos assim profundamente na aprendizagem da técnica, nós precisamos conhecer o pai da hipnose ericksoniana. Claro que leva o seu nome, Milton Erickson. Ele foi quem criou o seu próprio método e passou a praticá-lo depois de estudar muitos hipnoterapeutas, de estudar a hipnose. E ele nasce, essa hipnose ericksoniana, ela nasce muito mais da própria experiência clínica de Milton e principalmente a sua experiência humana, do que qualquer método rígido. O Milton Erickson ele foi um médico psiquiatra americano, norte-americano, considerado inclusive um dos maiores nomes da hipnose clínica do século XX. E ele viveu grande parte da sua vida com as próprias limitações físicas, que eram severas, inclusive, decorrentes da poliomielite que o acometeu e que o levou a observar profundamente o comportamento humano sob essa ótica, sob esse lugar. A linguagem e os estados internos da mente. Imagine um homem, então, sobre uma cadeira de rodas, impedido de andar, e que a partir desta condição analisa o comportamento humano. Essas limitações de Erickson puderam ensiná-lo na prática que a mente encontra caminhos mesmo quando o corpo está limitado. Aliás, muita coisa se torna muito mais aguçada quando nós nos vemos desprovidos, né, de algum membro, de alguma parte do corpo em funcionamento. O cérebro, ele cria uma plasticidade para se desdobrar
e perceber mais ativamente, encontrar caminhos muito mais facilmente, né? Quando o corpo se encontra assim. Então, diante da impossibilidade física, o Milton Erickson precisou acessar estados internos de imaginação muito mais profundos, de dissociação e de foco atencional para poder sobreviver à sua realidade e aprender a se reorganizar. E clinicamente, isso fundamenta a ideia central da hipnose ericksoniana. O inconsciente, ele não é um depósito de sintomas, de sentimentos ou de percepções, mas é um reservatório de recursos adaptativos, que é capaz de criar soluções mesmo nas condições adversas. E por isso a hipnose de Milton Erickson, ela não busca controle, mas ela busca mobilização de recursos já existentes no sujeito, respeitando os próprios limites desse sujeito, o tempo e a singularidade, como a gente já falou anteriormente. Bem, esse é então o criador da própria hipnose, né? Da hipnose ericksoniana a partir dos seus estudos. E o que essa hipnose tem de específico? O que a difere das hipnoses clássicas, né? Então, o que é a hipnose segundo Erickson? Para ele, a hipnose ela não é dormir, não é sono, não é perda de consciência. Ela é um estado natural de atenção focada que a própria mente produz. Esse estado é natural da nossa mente, em que o inconsciente fica mais acessível nesse estado de rebaixamento da consciência. Então, o inconsciente para Erickson é criativo, é sábio e é orientado para dar soluções. Assim, o terapeuta ele não precisa impor mudanças. Ele vai facilitar experiências para que o paciente encontre as suas respostas. Isso enquadra muito melhor realmente a hipnose ericksoniana numa psicoterapia. Porque, novamente, não é o terapeuta que impõe absolutamente nem conselhos, nem orientações, nenhum padrão de mudança comportamental, mas como ele vai facilitando a experiência do seu paciente, o próprio paciente vai encontrando essas respostas. Então, realmente, ela tem muito da identidade da psicanálise. Agora, o que que diferencia a psicanálise ericksoniana da hipnose clássica, em que nós normalmente usamos uma indução específica para vir ao transe, né? Para o indivíduo vir entrar em transe, como por exemplo o método de Dave Elman. Então, essa hipnose clássica, e nela, né, o terapeuta costuma ser mais diretivo, dizendo o que ele deve fazer, usando comandos claros, padronizados. Já na hipnose ericksoniana, que é o alvo do nosso estudo e aprendizagem, o trabalho ele é individualizado, ele é sob medida, ele é indireto e vai respeitando a história de cada indivíduo, a linguagem e os recursos do paciente. Então, isso é muito diferente da hipnose clássica. Então, enquanto a hipnose clássica determina, eu quero que agora você veja isso. Eu quero que agora você faça isso. Já a hipnose ericksoniana, ela vai convidar o indivíduo. Descubra como isso pode acontecer em você. Então, está acontecendo a partir dessa frase, por exemplo, ou desse comando, vamos dizer assim, um convite para autoconhecimento, para que o indivíduo possa se
observar e descobrir naquilo que está acontecendo nessa sessão possa vir de dentro para fora e vir do paciente, não de uma orientação ou de uma imposição de um comando. Então, isso é a grande diferença, né, entre um padrão de hipnose e o outro. Por isso que a hipnose ericksoniana ela é tão próxima, então, da clínica psicanalítica, né, da clínica contemporânea, justamente por causa da abordagem humanizada. Ou seja, ela trabalha com respeito à singularidade de cada sujeito, né? Passar para o próximo slide. Hum. Claro, existem muitos mitos sobre a hipnose, ainda existem pessoas que não sabem como isso funciona, existem conceitos e preconceitos também, preconceitos, né? E com isso, grande parte desses mitos sobre a hipnose se fundamentam, na verdade, na ideia de que o sujeito ele vai perder o controle, de que ele vai ficar fora de si, ou que ele fica passivo diante do terapeuta. E clinicamente isso não se sustenta. Então, quando a gente pensa em sugestibilidade e responsividade, nós entendemos que a hipnose ela não depende da mente fraca, de alguém que se deixa ser levado, mas de ser responsivo psiquicamente. Porque o terapeuta, ele vai usar sugestionamentos e através do relaxamento, o indivíduo consegue rebaixar essa consciência, essa lógica do pensamento para poder trazer à tona o seu inconsciente. E trazer à tona o inconsciente não significa que o indivíduo vai ficar inconsciente, ele permanece consciente, mas com uma consciência agora rebaixada, dentro do transe, claro. Então, quanto maior a capacidade simbólica de cada indivíduo, né? Quanto mais imaginativo ele for, quanto mais associações ele der conta de perceber, maior vai ser a resposta hipnótica desse indivíduo. Então, ele precisa, claro, depender de toda a técnica do terapeuta, e o terapeuta depende de toda a sua confiança, né, desse paciente, da boa vontade, do interesse de estar nesse estado para encontrar suas respostas. O sucesso, então, de uma hipnose, 50% depende do terapeuta, 50% depende do paciente. O paciente ele não obedece, ele responde aos estímulos que são feitos durante a sessão e que vão fazer sentido para a subjetividade desse indivíduo. Por isso que nós vamos perceber aqui que ela é feita sob medida. Nós precisamos minimamente de uma anamnese para conhecer esse paciente, né? O que que ele está buscando, o que que ele almeja, qual é a sua queixa distônica. Minimamente uma anamnese. E é ainda muito melhor quando ele já é um paciente seu, você já o conhece, porque aí você pode realmente trabalhar o roteiro, por exemplo, o conteúdo da sua hipnose de uma forma sob medida para este paciente, de acordo com as necessidades dele, de acordo com a forma dele pensar, de acordo com a, as suas crenças, até as crenças limitantes e tudo mais. E existem alguns princípios que são importantes de serem seguidos. Por exemplo, o princípio ideodinâmico. O que que é isso, né? É
o princípio da ideia em ação. Então, ideo de ideia, dinâmico de ação. Então, como é que funciona isso? Na hipnose, as ideias vão sendo evocadas mentalmente e elas vão produzindo respostas emocionais, respostas sensoriais e até respostas corporais reais. Às vezes, uma lembrança de um evento na infância. E a resposta ideodinâmica acaba aparecendo na forma de sentir um cheiro, de lembrar-se, né, de um cheiro muito característico, a ponto de estar sentindo aquele cheiro no momento da sua sessão. De uma forma corporal, por exemplo, uma situação que causou dor ou causou angústia. Então, essas ações, essas atividades que já aconteceram em algum momento voltam à tona, porque traz ali o conceito de uma imagem que está sendo revista. Então, esse princípio ele vai explicar, ele explica por que que as sugestões simbólicas do terapeuta podem gerar mudanças fisiológicas, podem gerar mudanças comportamentais, né, nítidas. Às vezes, através até de uma expressão que começou muito tensa, muito angustiada e se alivia ao longo da visualização por conta desse princípio ideodinâmico. Compreendem? Então, não se trata de uma sugestão mágica, não se trata de a mente do terapeuta entrando na mente do paciente. Não se trata do paciente sair do próprio corpo e se visitar ou se visualizar em transe. Não se trata de colocar na mente do paciente as ideias do terapeuta. Não, isso não é sugestão mágica. É ativação psicossomática que vai sendo mediada pelo inconsciente. A partir das lembranças, a partir de memórias relativamente já experimentadas. E aí vai acontecendo esse princípio ideodinâmico que faz todo sentido para não só as visualizações das memórias, mas para ressignificação das memórias também. Nisso, nós também vamos precisar observar níveis do transe de cada paciente. Tem pacientes que têm um transe mais profundo, tem um transe durante o tempo todo da sessão. Já outro paciente tem um transe mais leve, e você observa o limite até onde ele chegou em transe, e a partir de onde ele já começa, talvez se agitar no sofá, no divã. Ou seja, cada pessoa tem um nível de transe e que pode ser variado de um indivíduo para o outro, do leve ao mais profundo. E assim, todos podem ser clinicamente úteis, não importa se é um nível de transe mais leve ou mais profundo. Todos podem ser úteis, especialmente na abordagem ericksoniana, principalmente, porque ela vai depender apenas do indivíduo estar sendo levado, direcionado a rever a sua própria história que está sendo ali narrada através de comparações. Então, o transe, ele é contínuo, não é um estado extremo. Ele pode ter variações, mas ele é um estado contínuo. E uma outra observação é como é que se constitui esse, essa organização hipnótica, né? A constelação hipnótica. E ela se organiza a partir da resposta que não vai depender só do terapeuta, né? Mas dessa constelação formada entre terapeuta, paciente,
o contexto, o vínculo, o próprio objetivo clínico, né? Então, isso tudo faz acontecer o transe, né? Então, não é só 50% do terapeuta, 50% do paciente, mas o contexto que está sendo desenvolvido, o vínculo que já existe entre o terapeuta e o paciente, e o objetivo clínico que busca-se, né, nessa hipnose. Então, hipnose não é espetáculo, não é para enganar que está comendo cebola ao invés de maçã, não é show. Ela também é tratada, trabalhada dessa forma, claro, mas clinicamente ela é um encontro estruturado que tem objetivos, certo? Muito bem. O próximo slide. Quero falar também sobre esses níveis de transe que eu mencionei apenas dizendo sobre os mais leves aos mais profundos, né? Nós vamos encontrar três tipos diferenciados de níveis de transe. Então, o primeiro chamado hipnoidal, vou ler aqui com vocês, este é o nível mais superficial do transe, mais levinho, desse transe hipnótico. Alguns sinais incluem o fechamento dos olhos, a incapacidade de mover pequenos músculos, e este nível ainda não é adequado para sugestões profundas. Então, é aquele transe muito raso, como aquele primeiro instante do sono que nós, bem cansados, né, ao deitarmos, já entramos ali no sono, mas é um sono ainda muito superficial, que você ainda está escutando tudo ao redor. Se cair alguma coisa, você acorda. Se alguém chamar, você ainda está atento. Então é um transe ainda muito superficial, né? Mas é um transe que já é possível trabalhar, por exemplo, com programação neurolinguística. É possível trabalhar com a própria hipnose ericksoniana. Só não é ainda um nível de transe adequado para trabalhar sugestões profundas para ressignificação, para elaboração. O segundo nível de transe já é chamado como sonambúlico, né? Que traz a mesma ideia daquela pessoa sonâmbula, né? Que está andando de olhos fechados, sem bater nas portas ou se acidentar dentro de casa, né? Mas porque ela tem ali a atenção sobre tudo como está, mas ela não está consciente, ela está no sono inconsciente, né? Então ela tem ali um sono, um transe sonambúlico. Esse transe dentro da hipnose, ele se caracteriza por uma amnésia de informações. E é um bom estado para acatar sugestões. E nós podemos testar, né, se o paciente ele está dentro de qual transe, né? Se ele está num transe sonambúlico, porque é possível observar alguns sinais que nos mostram se ela está ainda sugestionável ou não. Então, tocar a nuca do paciente, né? Observar se ele tem alguma reação ou a soltura de alguma outra musculatura, inclusive do pescoço, pode ajudar a identificar esse nível, né? Então, é um simples teste, né? De pegar a musculatura da nuca e esse paciente não vai perceber esse toque se ele estiver realmente no estado sonambúlico desse transe. E o terceiro, que é um transe pesado, profundo, utilizado inclusive para anestesia, por exemplo, para tratamento de cura, é chamado de coma hipnótico ou estado de Sdale. E esse nível desse transe foi descoberto por James Sdale, num estado muito profundo
em que o paciente pode apresentar uma anestesia. Ele não sente dor, não sente o toque, né? Não responde ao chamado. Ele está em profundo transe, um coma hipnótico, né? Então, nesse estado, o paciente pode apresentar catalepsia de grandes grupos musculares, né? O músculos movimentando-se, né? Tendo aquelas reações de pequenos impulsos, né? Ele apresenta ausência de resposta. Você coloca o paciente para interagir ali naquela proposta e ele não responde, como se ele tivesse entrado num sono profundo, né? Ele não responde a estímulos auditivos e fica num estado catatônico, né? Se você, por exemplo, levantar nesse momento o braço de uma pessoa que está deitada num divã, num estado de Sdale, né? E soltar, ele vai manter o braço na mesma posição por horas, né? Então ele entra em catatonia. Mas não é um nível de transe ideal para a clínica, porque nós precisamos, tanto em níveis no estado de, aliás, na hipnose ericksoniana, como na hipnose clássica, da participação do paciente. Eu preciso de uma consciência alterada e que venha o inconsciente sim à tona, mas não nesse estado em coma, desdale, né? Porque aí eu não tenho como ter com o meu paciente essa troca de informações sobre sensações, sobre sentimentos, e a gente não consegue trabalhar com a informação das lembranças. Então, o ideal é o transe sonambúlico, e que nós vamos testar apenas durante mesmo o momento da hipnose. E aí você pode me perguntar, e o que que a gente faz, né? Se depois de aprendermos tudo isso e quando nós estivermos praticando a hipnose, percebemos que um paciente entra num estado de coma hipnótico. Como é que ele vai acordar? Como é que ele vai despertar? O que que vai acontecer? Claro, ele não vai ficar nesse estado é, duradouro, né, por dias, nem mais de um dia, apenas algumas horas. Então, se você não souber o que fazer, ele vai acordar em algum momento, ele volta. Então, não tem essa ideia da preocupação de ficar preso num transe, nem mesmo num transe que o nível tenha sido desse estado de desdeio, né? Mas você pode ter um outro paciente agendado e você precisa desocupar a sala e você precisa trabalhar. E existem algumas técnicas para chamar a atenção desse paciente à tona, né? Coisas que possam, por exemplo, afetar esse paciente no sentido de colocar ele em risco de nunca mais conseguir entrar, por exemplo, nesse nível de transe. Porque realmente é um transe confortável, né? Confortante, que traz bem-estar, né? Que quando a pessoa volta do transe, ela realmente narra se sentir renovada, restaurada nas suas energias. Então, uma técnica é dizer que ele precisa agora, na contagem do 3, despertar desse transe, porque senão ele nunca mais vai conseguir entrar nesse transe novamente, que traz tanto bem-estar, né? Então a gente apela para aquilo que traz para ele um bem-estar. Há quem brinque que se você disser que se ele não despertar na contagem do 3, ele vai estar pagando pelo triplo de uma sessão. E aí mexer no bolso também faz efeito. Então, é mais para a gente entender que realmente não é um transe que não tenha como ser desperto, né? Mas realmente mexer no prazer, na possibilidade de perda desse momento, dessa condição, né? Traz o paciente realmente de volta, porque vai impactar, né? Bom, esses são os três níveis de transe que nós
é, temos na observação desse paciente. Porém, esses níveis também têm suas fases. Então, são 3 níveis que passarão por 5 fases. Então, a primeira fase desse transe, qualquer, inclusive, desses níveis que nós vimos agora, passa pelo transe preliminar, depois pelo leve, depois pelo médio, né? E assim até entrar profundamente em transe, certo? Então, a primeira fase do transe, ele é atingido pela maioria das pessoas, caracterizando-se por tremores nas pálpebras, com os olhos fechados. Você consegue observar as pálpebras fechadas e agitando-se, né? Fazendo movimentos, piscando, né? Com os olhos fechados. E uma lentidão nas ações, né? Ah, movimentos muito pouco observados de pescoço, né? Ou de responsividade, né? Então, com mais lentidão nas ações. A próxima fase desse transe, quanto mais ele vai sendo aprofundado no paciente, ele sai de um transe preliminar para um transe leve, e ele já vai ser algo que não são todas as pessoas que atingem esse transe. Então, aí esse índice baixa para 80% das pessoas que estão passando, né, por uma experiência hipnótica. 80% alcança agora esse transe mais leve, com sintomas como uma respiração mais lenta, mais pesada, aquela que você olha para verificar se realmente o indivíduo está respirando, né? Então, ela não alcança todos os níveis de transe essa fase, né? 80% das pessoas, sim, entram nesse, nesse transe. E também a sudorese nas mãos e pés, a pessoa fica suando, fica com a mão úmida, com os pés úmidos, né? É um sinal desse transe leve. A terceira fase de transe, chamado de transe médio, já diminui também o percentual de pessoas que alcançam esse nível para 70% das pessoas que são é, expostas à hipnose. Então, elas podem incluir ilusões relacionadas ao paladar, como, por exemplo, quem come cebola, aliás, come maçã achando que está comendo cebola, né? Ou come cebola achando que está comendo maçã, depende de como você vai ali manusear, né? Mas paladar, ou até deturpar um paladar para ela, do tipo, no caso de do alcoolismo, né? Você quer trabalhar ali com esse paciente, o hábito do alcoolismo, quer tirá-lo desse, ele deseja, né? Sair dessa dependência química. Então, é possível que ele sinta outro sabor se ele tiver esse transe médio que não do álcool, né? Que a princípio é muito prazeroso para ele. Então, você pode, por exemplo, inserir no lugar de todas as vezes que você desejar usar o álcool, você vai sentir um gosto de fel na sua boca, como agora que você está sentindo nesse momento. E aí ele sente o gosto de fel, aquilo marca o seu paladar, e realmente, quando ele pensar em usar o álcool novamente, ele vem com a sensação na língua desse fel, né? Mas é todo mundo que é possível aplicar? Não, não são todas as pessoas. A responsividade existe aí para 70% dos casos, entrando nesse transe médio, né? Então, mudança de olfato, de paladar, né? Tudo aquilo que pode ser testado, inclusive, no próprio transe. E em algumas partes do corpo, senti-las anestesiadas, né? Não sentir a mão, por exemplo, toda formigante, não sentir, né? O toque, ela fica endurecida, por exemplo, os pés. E normalmente a pessoa ela vai reclamar disso quando ela sair do transe, né? E você tiver despertado. Então, vai dizer, nossa, eu não senti os meus pés, eu não senti minhas mãos, eu estava com minha mão extremamente pesada, eu tentei
coçar meu olho e não conseguir, né? Porque minha mão não subiu. Então, esses níveis de transe são muito pessoais, né? Cada indivíduo vai corresponder de uma forma, e como a própria estatística mostra, 70% apenas dos pacientes, né, alcançam o nível de transe médio. E as duas últimas fases aqui, né, dessa possibilidade é o transe sonambúlico dentro dessa fase e a fase do êxtase. Então, esse transe sonambúlico é muito menor a taxa, né, de indivíduos que alcançam esse nível, né, desse transe. São de pessoas que têm uma aceitação maior de sugestões, que correspondem muito mais facilmente, né, com propostas de mudanças de hábito, por exemplo, como a do fumo, como das bebidas, como do uso de drogas, né? Realmente é um transe muito sugestionável, né? Então, é um grau, vamos dizer assim, um nível dessa energia que está transitando ali no indivíduo, chamada então de sonambúlica, né? Que ele registra realmente e faz aceitação psíquica, né, de todo sugestionamento que é feito dentro da clínica, né, para melhora da sua própria queixa. E o êxtase, né, que é essa última fase, menos pessoas ainda alcançam, né, esse estado, é um nível muito mais elevado, com sintomas mais aparentes, chega a ficar arroxeado ao redor dos olhos, como se ele tivesse com uma grande. Quando está cansado, como a gente chama mesmo? Esse roxo que fica aqui embaixo dos olhos? Olheiras, né? Então isso vai aparecendo de tanto que o indivíduo ele se entra, se enfronha, né, nesse nível de transe, chega a ficar então arroxeado ao redor dos olhos, né? E é possível observar até a mudança do timbre de voz, né? Com tamanho, alcance aí de, de transe, né? Então, surgem sintomas desse tipo. Aí tem uma foto eu até me esqueci, devia ter anotado o nome desse psicoterapeuta, né? As pessoas entram em transe pesado, né? A maioria delas. Ah, não só através da técnica mais específica, né? Mas porque são pessoas que têm muito mais sugestibilidade, né? Ao transe mais pesado. Muito bem. Então agora nós vamos entender especificamente cada um destes componentes, dessas observações que são possíveis nos diversos tipos de transe naquilo que nós chamamos de constelação hipnótica, né? Então, nós temos uma série de fenômenos a observar aqui, né? Na visão, na pesquisa do Jeffrey Zag. Então, nós vamos ter um estudo, né, vindo do Jeffrey, que vai ampliar a compreensão dessa hipnose ao introduzir o conceito de constelação hipnótica. Constelação hipnótica não tem nada a ver com constelação familiar sistêmica, tá? Não é nesse sentido dos estudos do Jeffrey. Mas é no sentido de que quando nós juntamos tudo o que nós precisamos para acontecer um transe hipnótico, e eu já tinha mencionado isso antes, que não é só os 50% do terapeuta, os 50% do paciente, mas todos os outros fatores que vão contribuir para esse estado de transe, nós temos uma constelação, pensando na ideia de várias estrelas, uma constelação, tá? E isso vai mostrando a resposta para o transe
não dependendo só de um único fator, mas da interação dinâmica entre os vários elementos clínicos observados, então, numa sessão. Então, nós temos a economia de movimentos, que num transe mais forte, um transe médio, né? A pessoa realmente ela não coça a cabeça, ela não fica coçando os olhos, ela não fica abrindo e fechando os olhos, porque ela realmente está em transe, né? Não superficial, mas num transe mais profundo. Então, ela realmente não se mexe, ela fica realmente estática, na mesma posição que ela se colocou no início até o final. O literalismo são as respostas, na medida que ela está sendo ali entrevistada, né? Que nós estamos perguntando sobre os acontecimentos que ela está se lembrando, ela responde exatamente só a sua pergunta. Ela não fica formando texto com texto. A pessoa que coloca texto e contexto, ela está consciente 100%. Ela não entrou em transe, ela está ali disponibilizando-se de memórias que ela ainda alcança pela consciência. Então, ela fica literalista, a pessoa que está em transe profundo, né? Em transe médio a profundo, de leve a profundo, não aquele primário. Ela responde sim, não, responde muito mais específico, né? É dia ou é noite? Noite. Tá sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quantos anos você se vê? Com quantos anos você está? 3 anos. Né? Então, a pessoa que não está em transe, por exemplo, aprofundado, ela vai falar assim: eu estou me vendo, eu acho que entre 3 e 4 anos, não me lembro exatamente. Às vezes, ela até usa essas expressões, diferente de quem realmente está num transe muito mais intenso, ela responde com literalismo, é só aquilo que você perguntou, certo? Ela demora nas respostas, te dá aquela sensação de que, ué, apagou, dormiu, né? Não, porque ela está realmente transitando no seu inconsciente. Então, às vezes, ela demora para responder, você reforça a pergunta de novo e aí ela responde com literalismo, né? Maior salivações e deglutição, a gente percebe a pessoa engolir várias vezes, né? É, porque ela entra num estado tão automático daquilo que está acontecendo no transe que ela se esquece de engolir. Então, de vez em quando, você percebe algumas movimentações nesse sentido, né? Ela tem maior deglutição, menor frequência da pressão sanguínea, o fluxo de sangue e do ritmo respiratório, tudo isso vai sendo observado também, né? Até pelo movimento do tórax, né? Do peito, do abdômen, você vai vendo que ela vai baixando essa frequência, né? Então, ela está extremamente em transe profundo, né? Relaxamento muscular, onde colam, né, as panturrilhas no divã, no sofá, onde ela está deitada, né, os pés no chão. E é por isso que nós fazendo os testes, né, ali num curso, por exemplo, de hipnose, a gente acaba brincando, né, que agora os pés estão colados, agora os pés estão livres e quem está colada são as mãos, agora você não fala mais. E a pessoa vai, na medida que você vai sugestionando, ela vai perdendo toda essa é, autonomia, né, porque realmente ela está com um relaxamento muscular intenso. O comportamento ocular também, né, observado, lembra que eu falei anteriormente, né, no movimento rápido, os olhos estão fechados, mas você observa um piscar dos olhos, né, ou um movimento dos olhos. Ou se você abre, como está sendo aqui demonstrado nesse slide, né, você vai ver que existe uma é, amostra da esclera. Você não consegue ver a menina dos olhos, né? Ela está escondida, está para cima. Isso também é um sinal aí, de um transe intenso. Ou ela não está com a esclera à mostra, mas a pupila está extremamente dilatada. Isso pode ser visto durante o transe ou quando ela volta do transe, né? Esses fenômenos, né?
o olhar irrigado, ficar tudo vermelhinho, né? Como se ela tivesse dormido bastante tempo, né? Então, observar, aliás, se ela tivesse dormido mal, extremamente cansada, aí fica tudo irrigado, né? O movimento REM dos olhos, né? Que ele faz essa rápida organização do esquerdo para o direito. Enfim, são sinais que a gente observa de de um comportamento até para uma responsividade melhor, né? Responde muito melhor do que quando você, por exemplo, já esteve antes em observação desse paciente durante a livre associação. Então, a responsividade dela é muito melhor, né? Como se ela estivesse muito mais presente, muito mais consciente. Porque quem está respondendo agora não é a consciência, é o inconsciente, certo? E então, nós vamos observando esses componentes, né, da economia da comunicação, é, que a linguagem ela é precisa, ela é indireta, e ela vai respeitar o tempo de cada paciente. Então, é, isso é um principal componente dessa constelação de todas essas observações, né? Em segundo lugar, o indivíduo possui um estilo bem cognitivo, né? Emocional, simbólico, próprio, específico. Então, a hipnose ela não é aplicada, ela é construída com ele durante o transe. É um trabalho em dupla, né? Tudo que está acontecendo ali. E terceiro, as diferenças receptivas mesmo. As pessoas elas respondem de formas distintas às sugestões, às imagens, às narrativas. Não existe um único modo correto de entrar em transe. Então, são detalhes que são observados aí nessa constelação, nessa somatória de cada característica, né, do transe. Mas existem também aspectos neuropsicológicos que nós podemos observar. A dinâmica relacional, por exemplo, entre o terapeuta e o paciente, ela se intensifica como se vocês estivessem vivendo juntos a mesma cena que está sendo narrada ali pelo paciente. Os microprocessos também da comunicação não verbal. Às vezes o paciente faz expressões de medo, de preocupação, de não entender o que está acontecendo durante a sua visualização no transe. Mas existe toda uma troca entre paciente e terapeuta que vai facilitar nesse momento essa leitura, né, dessa dinâmica relacional. Aspectos também neuropsicológicos do transe, que vão, de alguma forma, dizer sobre sensações, sentimentos, e eles vão se manifestar, ainda que não tenham sido manifestos, por exemplo, na livre associação. O contexto emocional que vem à tona, né, que vem forte à tona, como se estivesse remontando aí a primeira vez para o ambiente da sessão. Então, o transe ele vai emergindo quando todos esses elementos se organizam de uma forma coerente, né? Ele vai sendo construído. E é isso que se dá o nome de constelação hipnótica, quando tudo se organiza como um quebra-cabeças que vai encaixando as peças nos devidos lugares. Então, esses elementos vão se organizando de uma forma bem coerente. Ainda falando da constelação do Jeffrey, né, tem também a observação da amnésia e da hipermnésia, da atividade ideomotora e ideosensora, de alucinações positiva
e negativa e de analgesia. Vamos entender esses fenômenos então, né? Essa amnésia e a hipermnésia vão falar a respeito da modulação do acesso às memórias, né? O que o indivíduo se lembra, de quais conteúdos que podem ser inibidos temporariamente, enquanto outros se tornam mais acessíveis, sem que isso represente perda ou criação de invenção, né, de lembranças. Então, o indivíduo fica muito mais sensível, né, a lembrar-se, ao mesmo tempo que, se for necessário trabalhar com ele o esquecimento, ele fica muito mais sensível à amnésia, né? Então, essa demanda de memória, ela fica muito mais pronta para esse trabalho quando o indivíduo está em transe, porque como o inconsciente vem à tona, ele está sugestionável para novos registros, né? A questão da atividade ideomotora e ideosensorial, né? O que que isso expressa nesse princípio da ideia em ação que nós falávamos lá no início, né? Essas ideias vão evocando respostas corporais, respostas sensoriais, elas vão procurando onde esses registros estão na lembrança dos cheiros, dos sons. E não é necessário um comando consciente direto para isso, porque ela se torna muito mais sensível, o indivíduo se torna muito mais sensível dentro dessas atividades, né? Então, tanto a memória como a perda de memória se torna um objeto muito mais sensível, como as atividades, né? é, de ação no próprio corpo vai ser evocada muito mais facilmente e de uma maneira muito mais intensa. As alucinações, né, positivas e negativas, elas vão corresponder à focalização seletiva das percepções, né? Como é que o indivíduo passa a conseguir focar no momento do transe? Então, o sujeito ele pode perceber experiências simbólicas que não estão presentes, né? Ou ele pode também perceber ou deixar de registrar estímulos reais. Então, é muito mais prático poder trabalhar na sugestionabilidade essas alucinações que precisam, de alguma forma, né, ser introduzidas de repente, porque a mente inconsciente ela está muito aberta e pronta para isso, né? Então, é, todas as experiências simbólicas vão estar presentes e vão estar sensíveis a todo o trabalho que está proposto ali para ativar e reativar memórias, ou até apagar memórias, né? Principalmente memórias doloridas e de transe. Não vamos chamar de apagar, vamos chamar de ressignificar, né? Dar um novo sentido. E a analgesia hipnótica, né? Essa coisa do não sentir dor, né? Refere-se à modulação dessa experiência por meio da atenção, por meio do significado, da resposta neurofisiológica, sem uma intervenção de remédio, por exemplo, de fármacos, né? Então, uma dor de cabeça que responde muito facilmente e tranquilamente à sua cura durante o transe do que a necessidade de tomar um medicamento, né? Então, esses fenômenos, eles não definem a hipnose, não é que isso é hipnose, mas elas vão indicar o nível do transe e como se organizou esse transe de uma forma funcional dentro de toda essa constelação hipnótica que nós reunimos para o sucesso desse transe, dessa hipnose. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certinho? Muito bem, muito bem. Deixa eu passar para você o próximo slide.
Inclusive, esse material que eu estou aqui trazendo para vocês, ele está fundamentado no curso da hipnose ericksoniana do Lucas Naves, tá certo? Então, eu trouxe exatamente o material do curso que eu fiz com o Lucas, é, e pude trazer aqui algumas outras informações, agregar outros conceitos, colocar outras, informações, mas o material que ele trabalha na hipnose ericksoniana está 100% sendo apresentado aqui para vocês também, né? Então, é respaldado em quem realmente tem uma ampla bibliografia, ah, que tem uma ampla oferta de formações, né? O Lucas Naves, inclusive, eu indico que vocês sigam o Lucas, tem muitos vídeos no YouTube. é, Vou mostrar para vocês um vídeo aqui depois também, né? Fazendo uma hipnose ericksoniana. Então, é dele que vem esse 3M2R, né? Da ideia da psicoterapia ericksoniana. Então, o que que é esse 3M2R, né? São 3 M's: motivar, metaforizar e mover, e 2 R's: responsividade e recursos. Exatamente como vocês estão vendo aqui no slide, né? Motivar, dentro da psicoterapia ericksoniana, ela é imprescindível para acontecer o transe, e ela está dentro dos 50% que dependem do paciente. Ele tem que estar motivado, ele tem que estar realmente com vontade de ser tratado através de uma hipnose, né? Então, a psicoterapia ela vai acontecer com sucesso quando esses 3 M's e esses 2 R's estiverem 100% acontecendo na hipnose. O metaforizar é uma forma de o terapeuta levar o paciente a, através do lúdico, né, a chegar às suas conclusões, a sugestionabilidade que está sendo utilizada ali de uma forma lúdica, de uma forma em que ele possa chegar às memórias, que ele possa visualizar a sua dissociação, inclusive, em relação àquilo que ele não quer mais carregar com ele. Então, de uma forma lúdica, a gente vai metaforizando, né? O terapeuta vai metaforizando e vai trazendo esse resultado para a psicoterapia. O mover é como se dá estrategicamente, cada comando, cada sugestão, é a forma estratégica de lidar com aquela queixa que veio para ser tratada na hipnose. Assim como a responsividade é da parte do paciente de responder às sugestões também que estão sendo estrategicamente colocadas, num contexto específico ali que está dentro, da medida que foi organizada, né, aquela hipnose para aquele paciente específico. Então, ele vai respondendo às sugestões, né, e vai encontrando as memórias, interagindo com aquelas memórias, e nisso vai acontecendo esse processo, de resolução daquilo que ele está em busca. E os recursos, né? Que erroneamente pensam que dependem do terapeuta. E os recursos não estão no terapeuta, a técnica está no terapeuta. Os recursos, eles estão no paciente, né? No próprio paciente, na sua memória, no seu desejo de resolução, né? De ressignificação. Então, esse modelo, ele vai organizar a lógica toda da psicoterapia ericksoniana, e nós vamos aprender a organizar esse modelo, né? Então, se esses 3 M's e esses 2 R's estiverem presentes ali, na responsividade, na participação do paciente, na
no domínio da técnica pelo terapeuta, né? Nós vamos, de uma forma muito simples e clínica, organizar essas é, metáforas ou essas histórias, enfim, nós vamos ter aqui a oportunidade de passar aí pelas técnicas de Erickson. Então, lembrando que esse motivar significa trabalhar à vontade, né? A gente não força mudanças no paciente, a gente cria um contexto interno para que o paciente tenha o desejo de mudança, ele queira mudar. Isso está na técnica. O metaforizar, ele vai ser conduzido, o paciente vai ser conduzido, né, a um campo lúdico para poder simbolizar, compreender a sua demanda. E nessa metáfora ele vai reduzindo a sua resistência, né, as suas dúvidas sobre o alcance real da hipnose. Ele vai permitindo que o seu inconsciente seja trabalhado sem nenhum confronto durante o transe. E ele vai se permitindo acontecer o tratamento, né, através da hipnose. E esse mover desses três M's é o trabalhar da clínica, da estratégia clínica, com microdeslocamentos, né? Ah, formas em que o indivíduo ele se via antes refém daquele tipo de pensamento, não se achando o suficiente, por exemplo, não acreditando em si mesmo, tendo se autorrotulado, né? Então, o terapeuta ele vai criando microdeslocamentos psíquicos, pequenas mudanças que vão colocando esse sujeito em movimento, para ele ir trabalhando as possibilidades, para ele se identificando dentro das capacitações, né? E mover os suas crenças limitantes, né? Para que ele possa absorver essa estratégia clínica e passar de uma forma com sucesso, né? Dentro desse tratamento. E aí essa responsividade vai permeando essa capacidade de responder às sugestões que estão sendo dadas através da sua própria experiência, através da sua própria estrutura psíquica. Eu já disse anteriormente que não tem a ver com obedecer, ninguém fica robotizado, né? É, é uma ressonância, ecoa internamente aquilo que vem do paciente sobre essa responsividade, né? Ecoa a necessidade, o desejo de mudanças. Então, não é uma obediência cega, né? É clínico, né? É cirúrgico para que ele possa alcançar as suas respostas através dos seus próprios recursos psíquicos. E assim o paciente vai se organizando durante a própria sessão e vai ressignificando aquilo que no início ele entrou cheio de traumas e de problemas e ele sai da sua sessão é, ressignificado, né? Tendo já elaborado suas memórias e com novas expectativas e se sentindo agora muito mais forte, né? Ele vai sair dessa sessão com a sua criança interior é, curada, não mais ferida, né? Então, isso vai ativando e organizando, através do terapeuta, esse processo no paciente. Então, isso tudo vai mostrar uma mudança que não é imposta. Essa mudança é evocada, ok? Vamos lá, mais alguns fenômenos hipnóticos que a gente observa durante o transe na hipnose ericksoniana, né? Nós temos os princípios básicos de uma indução naturalista no padrão ericksoniano. Nós já vamos falar sobre cada uma delas. Absorção, ratificação e elicitação. Um outro fenômeno é o tailoring e hooks. Então,
o que que cada um desses conceitos fazem no funcionamento do paciente, né? Durante a hipnose. Quando nós falamos em hipnose ericksoniana, nós estamos falando de estados que o paciente ele já conhece no dia a dia. Essa indução é naturalista porque ela busca de uma forma muito natural, muito familiar, a contextualização, por exemplo, do que vai estar presente na narrativa do terapeuta. Então, acontece naturalmente porque a pessoa ela entra num transe sem perceber que ela já está no transe. Não é aquele transe induzido com muito relaxamento, com algumas formas bruscas e abruptas, né? Do indivíduo sair do estado consciente para entrar no estado inconsciente, mas é um transe sem perceber, natural, como quando você está dirigindo no automático, né? E não percebe se você passou semáforos fechados, se estavam todos abertos, porque o seu pensamento estava nas decisões que você tomaria assim que chegasse no local para onde você estava se conduzindo, se dirigindo, né? Então é como você está no automático ou totalmente absorvido por algo, como quando a gente está, por exemplo, assistindo um filme de terror e a gente sabe muito bem que tudo aquilo não é real e que aquele filme passa por cenários, passa por personagens, passa por maquiagens, passa por fantasias, passa por edições, né? E então aquilo tudo se torna um filme de terror. Mas você sabe que aquilo tudo não é real, mas você se assusta, você se impacta, você chora, né? Então, é, esse transe ele passa sem perceber, porque ele é natural, né? Exatamente como eu estava dizendo, quando você entra no automático ou quando você é absorvido por algo. E essa absorção é esse momento em que a atenção ela sai do mundo externo e ela se volta para o interior, para dentro do indivíduo. Isso é absorção. Quando o indivíduo, então, ele está no aqui e agora, ele está assim num estado de alternância dessa consciência, mas ele sai da perceptividade do que está acontecendo ao redor e ele se volta totalmente para dentro. Então, isso é absorção. Por outro lado, a ratificação ela vai acontecer quando o terapeuta reconhece os sinais que o paciente está dando desse estado de absorção, né, do meu paciente. Então, uma respiração mais lenta, um olhar distante, vai ajudando o paciente a se sentir seguro no processo. Uma respiração mais lenta. E nisso o terapeuta vai reconhecendo que está acontecendo nesse momento sinais que demonstram que ele está no estado de transe. Então, ele observa que o paciente está absorvido e vai ratificando o comportamento. E a elicitação. É, essa elicitação ela se torna consciente quando o paciente pode evocar recursos pessoais internos. É dele, já existem esses recursos, como alcançar memórias, perceber sensações que já estavam registradas na sua memória, na sua mente, alcançar aprendizados, né, que estavam também registrados, mas não estavam sendo praticados. Então, isso é elicitação. Então, quando eu tenho absorção, ratificação e elicitação, eu estou num processo que o paciente está alcançando tudo que é necessário para esse tratamento. Então, esse conceito é importante porque ele não está mecanicamente, né, ali presente, mas ele está absorvido realmente pelo transe. E um outro conceito que é o tailoring.
Tailoring vem de Taylor. É, vocês viram, né? Estão vendo aí no slide, né? Um alfaiate, né? Fazendo as medições ali do terno. Taylor foi um grande alfaiate, né? E ele fazia, lógico, roupas sob medidas. Não era PMG, né? Era o P para o Henrique. Era o G que vestia o Jorge, né? Era o M que vestia a Kelly. Então não era o M geral, o P geral, né? Então era um ajuste fino, sob medida. Então, na hipnose ericksoniana, esse termo veio justamente para que pudesse ficar muito claro que a intenção de Milton Erickson na preparação das hipnoses tivesse esse ajuste fino com a característica de cada indivíduo, né? Fosse sob medida, adaptada à linguagem de cada paciente, à capacidade de compreensão de cada paciente. Os exemplos e as metáforas, as histórias contadas, elas viriam de encontro ao funcionamento psíquico de cada sujeito específico. Então, a hipnose ericksoniana, ela é uma hipnose feita sob medida, né? Para cada paciente em especial. E aí nós vamos aprendendo ao longo das aplicações, né? Como manusear esse contexto para esse tipo de hipnose, né? Como fazer essa filtragem, esse ajuste fino aí para cada um. E nós vamos percebendo que é só trabalhar com a realidade de cada paciente, trabalhar com o contexto e o conteúdo que cada paciente já traz, inclusive nas suas sessões fora das hipnoses, né? Nas sessões de análise. Então, esse também é um recurso imprescindível na psicanálise ericksoniana, o tailoring, certo? O ajuste fino sob medida. E, por fim, os hooks, que são pequenos ganchos de linguagem, né? Ganchos verbais que vão mantendo a atenção e vão levando esse paciente a um aprofundamento do transe. Então é chamado de hooks, né? Então nós vamos costurando, vamos fazendo esses ganchos durante a narração, né? Ligando os fatos, ligando a lógica desse paciente de perceber o mundo, de perceber no que ele está inserido, né? Então nós vamos fazendo esses ganchos, vamos montando esse quebra-cabeça, vamos fazendo esses atalhos para que ele mantenha a sua atenção e ele se aprofunde nesse transe. Então, a hipnose ericksoniana, ela não vai impor nenhum padrão, não é sempre do mesmo jeito, né? Ela não impõe métodos, ela não impõe nada, ela só facilita o acesso do indivíduo ao transe. E esse transe, ele vem de acordo com os próprios recursos do paciente. Eles só precisam saber serem acessados pelo terapeuta. Claro, quanto mais eu pratico, melhor eu fico, né, na compreensão dessa técnica, né? Quanto mais eu conheço já esse meu paciente, melhor eu vou ter com ele é, esses recursos na aplicação dessas técnicas, né? E aí existem sim alguns princípios básicos para a indução naturalista. Nós temos meia hora, né? Nós vamos ainda mais 30 minutinhos aqui e nós vamos nos estendendo aí até o horário das 22, tá certo? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida do conteúdo até aqui, por favor, podem interromper e perguntar, tá bom, gente? Tá muito conteudista, vocês vão ter que estudar Eu bastante tenho, depois para praticar. eu Pode tenho falar, uma Má. pergunta, doutora.
A gente está atendendo um paciente. A cada quanto tempo que pode repetir essa hipnose, assim, num tempo de tratamento do Tá. paciente? É diferente do que, por exemplo, a Pode constelação repetir? familiar diz, né? Você pode repetir na medida da necessidade. É, é importante que a Hum, cada hipnose, a cada sessão, a próxima sessão seja uma sessão de ah, comentários a respeito do quanto fez sentido, do que não fez sentido, né? O que nunca acontece, né? Tudo faz sentido, porque você estudou antes, né? Essa anamnese ou esse paciente, para você aplicar de acordo com o perfil desse indivíduo, né? Aquilo que realmente ia fazer sentido para ele. Mas nas sessões de análise depois, você vai estar reforçando aquilo que ele trabalhou na hipnose, enquanto estava em transe, né? Você vai intensificar, inclusive, a ressignificação, a elaboração. Então, assim, pode ser que numa próxima sessão depois, de tendo passado ali já dois encontros da hipnose, ele traga um contexto novo, algo que não apareceu na hipnose e que ele tem, por exemplo, sonhado, por exemplo, né, com alguma situação que se repete. E aí vocês vão trabalhar a análise desse sonho e vocês vão chegar à conclusão que ele passa até pelo contexto já trabalhado, né, na hipnose, que vem ali daquela mesma problemática, da ausência de pai, por exemplo, ou do trauma que você já trabalhou. Mas existem alguns detalhes novos ali que vieram à tona. E aí você se programa de repente para uma próxima sessão, continuar trabalhando a partir dessas novas informações que o paciente trouxe. Então ela não tem uma regra, não pode certo. ser toda semana. Ela até poderia toda semana fazer uma hipnose. Mas é importante, né? Uhum, Que nós somos, como nós somos psicanalistas, sempre trabalhar numa sessão posterior a uma hipnose, como foi essa semana, o que reverberou, o que veio do inconsciente através dos sonhos, por exemplo. É, certo. enfim, voltar a manusear, vamos dizer assim, aquele Uhum, contexto que foi trabalhado em transe, né? Agora certo. dentro de um espaço consciente, totalmente consciente. Mas não existe uma Uhum, regra do não pode repetir toda semana, em hipótese alguma, tá? tá. Existem, por exemplo, hipnoterapeutas que não trabalham com psicanálise e eles fecham um pacote de hipnose. Então a pessoa ela tem toda semana uma psicoterapia para trabalhar com hipnose. Então não existe essa essa situação, essa circunstância, tá? Tá, obrigada. Nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Oi, Jane, agora que eu tô vendo que você entrou aqui, não tinha visto antes. Eu trazei Fabi um. também, eu não tinha visto. Bem-vinda, Fabi. Muito bem. Desculpa, alguém ia falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Oi, Jane. Não, eu que estava falando que eu atrasei um pouquinho, mas estou aqui. Difícil o assunto aí, hein? Não é fácil, não. Tem que estudar bastante. Mas a hora que a gente coloca na prática, você vê que você vai repetindo essa programação de uma forma muito natural. Aí você vai N- lembrando. Aí E vai tem. lembrando. No Entendi. início, a gente acaba usando até alguns roteiros, sabe, para não se perder. E daqui a Uhum, pouco você está criando ali mesmo como é que fala? De improviso, o tempo entendi. todo. Basta você conhecer o seu paciente, né? E eu vou entregar aqui ainda, tem todos os passos, passo a passo, tá? Hum, Que nós chamamos do diamante de Erickson, né? Nós vamos ter aqui uma ordem, um roteiro, né? Que vai ser seguido, porém, assim, não é um padrão
que não pode se aplicar a qualquer pessoa, porque depende de cada paciente, mas ele tem, assim, uma estrutura, vai, Ah, né? E que é muito tranquilo mesmo. É muito mais tranquilo do que até uma hipnose clássica, né? Para quem está começando. A hipnose clássica ela vai ter muito mais recursos a serem administrados, sabe? Mas a ericksoniana, ela pode ser preparada com antecedência, se você faz primeiro, né, um roteiro com o paciente dessa anamnese, você vai fazendo as várias perguntas para localizar realmente ah, alguns conceitos importantes para você aplicar depois na hipnose. Então, você pode preparar com calma, escrever com calma, né? E aplicar numa próxima sessão, até lendo ainda, porque ele está ali relaxado, de olhos fechados. Então, você tem o seu script em mãos, né? Até você se acostumar realmente com essa dinâmica e não precisar mais. Aqui tem algumas pessoas que já passaram por hipnose comigo. Você passou por hipnose, né? Então, sim, tem tem aquelas metáforas que você vai criando com o seu padrão, né, com o padrão, aliás, do seu paciente, com aquilo que ele precisa, de acordo com a história dele. E assim, o hábito, né, de trabalhar com isso vai te deixando mais capaz. Então, você não precisa mais de fazer leituras, né? Mas no início, é, faz parte, né? Você fazer anotações e fazer um script. Então não se preocupe que vai ser extremamente útil esse material para vocês. Todo mundo vai poder usar, todo mundo vai poder trazer isso como parte da sua psicoterapia e é extremamente funcional, né? E aos poucos vocês vão ficando mais prontas, né? Vocês estão me ouvindo? Aqui parece que eu fiquei muda. Tá normal. Ah, tá bom. normal, Pra mim tá normal. Oi? Pra mim tá normal. Ah, Só tá bom. meu É que vídeo, que apareceu. eu não tô me enxergando, eu não sei se eu tô ou não tô, mas tá normal a sua Não, Lia, imagem. você desapareceu mesmo do vídeo. Não sei o que que aconteceu, Talvez seja mas até tá. uma teclinha do notebook ali que fecha a tela. Talvez. É, já tentei Mas mexer, mas tudo bem. Alguém faz mais alguma pergunta? Oi, Milena, boa noite. Alguém quer Oi, perguntar mais alguma? professora, boa noite. Eu Tudo estou prestando bem? atenção em tudo, assim, como é profunda essa questão da hipnose, né? Ela tem muitas Profunda. nuances, muitos detalhes, né? Uhum, E vou ter que olhar a apostila, estudar com calma tudo isso, mas eu estou pensando em colocar para. Eu estou com algumas pacientes já, né? uhum. E engraçado que todas que o Instituto lá direcionou é luto. Engraçado que são casos assim, luto de filho que foi assassinado, luto de mãe Ó, que há 3 anos morreu e a pessoa ainda não superou. Aí eu fiquei pensando, como aplicar hipnose para o luto? Você tem alguma sugestão, assim, algum roteirinho que eu possa fazer com essas pacientes? tem. Depois, inclusive, que a gente é, tiver uma primeira experiência aqui com uma Uhum, metáfora, vai ficar fácil vocês escreverem alguma coisa. O que que é importante? Se vocês conhecerem o princípio, né, da hipnose ericksoniana, você pode, inclusive, montar no IA, uma metáfora específica para luto, usando isso e aquilo. Você vai determinar para a inteligência artificial o que é que você quer que entre nessa metáfora. Porque às vezes você não está criativa, aquele dia você não tem uma ideia, né? Você pode se utilizar desse recurso, ele é muito favorável e não tem mal nenhum em preparar o roteiro da sua hipnose através da inteligência artificial. Você só precisa garantir que realmente ela esteja programada, a sua IA esteja programada para montar essa hipnose com tudo aquilo que você precisa que tenha. hum, Então, eu vou ensinar isso para vocês também, né? Para vocês seguirem aqui o script de tudo aquilo que tem que estar dentro, né, da hipnose.
ericksoniana, e assim, muitas vezes você cria uma narração diferente, uma narração nova, uma narração mais ah, sensível, enfim. Você pode ter esse recurso também através da inteligência artificial, né? Então vocês Porque vão eu aprender. percebo, assim, dá para voltar, por exemplo, no dia do velório da pessoa, para tentar Dá. esgotar ali aquela dor, né? Porque a gente percebe que as pessoas trazem muito, né? Uhum. Os- nas sessões, o dia do velório, o momento que descobriu o óbito, e, E e é eu fico preciso pensando, ressignificar esse é, luto, ressignificar essa exatamente, dor. Exatamente. E a hipnose ericksoniana é maravilhosa, porque ela não precisa, é, ela só precisa ouvir e absorver. O paciente só precisa ouvir o terapeuta e absorver. Porque na hipnose ericksoniana, o paciente ele não participa com como é que eu posso dizer, informações. Eu estou em tal lugar, eu estou vendo tal coisa, eu estou vivenciando tal coisa. Você já sabe qual é o contexto que ele está e que ele precisa de ressignificação. Então, eu quero ressignificar o luto da minha mãe, né? Porque eu fiquei bloqueada a partir disso. Eu não consigo, lembrar dela. Eu tive muita dificuldade de me despedir porque enfrentar, sei lá, né, um funeral para mim sempre foi muito pesaroso. Enfim, digamos que esse seja mais ou menos o contexto, né? Então você vai trabalhar uma forma dela despedir-se dessa mãe, mas não ali, naquele momento, no dia do enterro, mas assim, momentos antes, dias antes, quando ela estava ainda com saúde. Enfim, aí você cria todo um cenário para acontecer aquilo que está causando nela a dificuldade de sair desse luto, que é, por exemplo, a falta da despedida. Então aí você vai criar um cenário, vai narrar esse cenário, ela vai realizar. É como sonho. Freud não disse que nós realizamos no sonho um desejo, né, que eu recalco na minha vida, né, que na minha vida eu não posso realizar esse desejo. Então, muitas vezes o sonho vem apresentando soluções de realização de um grande desejo. Então, a hipnose, ela traz também essa mesma resposta, uma oportunidade de realização de um desejo e que já não é mais possível ser feito em vida. Por exemplo, a despedida, de alguém que faleceu, né? Então, ela pode ressignificar aquele momento de dor, de luto e trazer essa imagem ideodinâmica, quer dizer, essa ideia em ação, de um abraço, de poder sentir através das minhas memórias, reunir as minhas memórias para poder sentir, né, a presença, ah, o cheiro, o toque, enfim, né, daquela pessoa amada e realmente estar com ela e me despedir dela, né? Então, não é pra ter uma uma ideia, invenção. Hã? viu, professora? Ela mantém a foto do WhatsApp já há 3 anos, que ela trouxe isso na sessão, e eu vejo a foto dela no WhatsApp com a mãe. Uhum, E aí teve uma sessão que eu falei assim para ela: vamos tentar a tarefa da semana, você mudar a sua foto do WhatsApp, porque todo final de sessão eu dou uma tarefa para ela, né? Ou escrever uma uhum, carta, ou alguma coisa sempre vem, né? E aí, dentro uhum. da religião dela, que é a católica, nesse caso também, ela fazia alguma oração, enfim, eu sempre elaboro alguma coisinha. Aí, nesse dia, eu falei: vou tentar mudar a foto, ela não conseguiu. Ela não consegue mudar essa foto do WhatsApp. Aí eu respeitei, falei, tudo bem, não toquei mais no assunto, sabe? E daí eu pensei a questão da hipnose levar para essa minha paciente, assim, dela tentar mudar essa foto, porque ela precisa, assim, não lembrar com 24 horas dessa mãe falecida, porque imagina, você tá com a foto no WhatsApp, né? Eu acho muito pesado, pelo menos a minha percepção. É, aham.
Tem pessoas que precisam de mais tempo, Mi, para poder É, se curar dentro do luto. 3 anos, claro, já é um processo de depressão, né? Ela, uhum, ela ultrapassou já aquele período causado pelo luto, né? Aliás, que causa depressão por causa do luto. Então, ela pode estar agora tendo desencadeado realmente uma depressão. E isso é um processo muito difícil para algumas pessoas, de se desvencilhar, de desassociar-se da pessoa querida, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito até em relação à investigação sobre culpa, o que que ela pode estar guardando, que não foi resolvido para continuar se mantendo assim, nessa constante despedida. é. É que eu Analisar, não vou aprofundar mais, não vou ter que. Qualquer hora eu marco uma supervisão disso com sim, você, com porque daí eu vou certeza. aprofundar muito. Mas assim, Mas a eu gente vou tem tentar como levar fazer uma essa hipnose, hipnose. sim. É, eu vou tentar levar essa técnica para ela na próxima sessão, alguma técnica de Uhum. hipnose. Uhum. Abriu alguns horizontes aqui. Obrigada, viu, Dri? Nada. Uma coisa importante para vocês entenderem sobre como é o funcionamento da nossa mente para entrar em transe, seja para hipnose clássica, seja para hipnose ericksoniana, é entender como é que esse funcionamento se dá, né? Por que que as pessoas entram em transe? As pessoas que estão desinformadas a esse respeito até julgam pessoas de mentes fracas. E não tem nada a ver com isso. Isso é um procedimento, um processo natural da mente humana. Eu vou explicar isso para vocês. E esse processo da hipnose ericksoniana, ela é muito mais naturalista até do que a hipnose clássica. E ela pode ser até entendida ou chamada de o coração da hipnose ericksoniana, essa forma de indução natural. É o coração da hipnose ericksoniana, porque ela não cria nenhum estado artificial, ela só aproveita o próprio estado natural do funcionamento da mente, que o sujeito já vivencia, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, como é que é esse natural da mente? Nós todos entramos em microtranse, sempre, constantemente. Principalmente quando nós estamos absorvidos em um pensamento, a tal ponto de entrar no automático por conta desse pensamento, seja numa lembrança, seja numa imagem interna, enfim. E aí o terapeuta ericksoniano, ele apenas acompanha esse movimento, ele vai usar uma linguagem permissiva, é, uma lembrança direta, ah, ou até não diretiva, né? Mas assim, linguagens do tipo você pode, talvez, não sei bem, não sei exatamente. Então, essas mensagens, né, que são típicas de uma linguagem permissiva, mas não é direta, ela entrega também ela oportuniza, né, para que o indivíduo ele não bloqueie a essa indução e ele vai entrando mais leve e facilmente nessa indução. Então, olha, você pode, talvez se você estivesse nesse momento, ou daqui a pouco, não agora, né? Não sei bem, porém, talvez essas frases, né, essas expressões vão facilitando para acompanhar o movimento do paciente. E elas vão reduzir principalmente a resistência do paciente. Porque, por mais expectativa que o paciente tenha, por mais que ele dê credibilidade para a hipnose, existem algumas ansiedades para o resultado dessa hipnose, né? Que ele está ali com muita expectativa, depositando ali nesse processo. Então, essas expressões, elas reduzem a resistência do ego, elas vão favorecendo essa absorção do paciente, né? Ou seja, o foco do paciente nessa proposta, né, de hipnose vai sendo progressivo a cada experiência que ele vai tendo durante o transe.
aquilo que nós falávamos sobre ratificação, ele vai ocorrer justamente quando a gente reconhece que ele está correspondendo, né? Que ele está dando sinais de que é, esses recursos que nós estamos, que o paciente, que o terapeuta está usando, está validando a experiência dele. Então, não só sobre a expressão facial, né? Que ele vai demonstrando durante essa narração do terapeuta, mas na maneira que ele vai se aprofundando cada vez mais no transe, também vai trazendo uma ratificação, né? Vai trazendo para o terapeuta a certeza de que o aprofundamento está acontecendo, né? De que o transe está entrando cada vez mais é, no aprofundamento necessário, no nível necessário para ele se deparar com as memórias e com a ressignificação, enfim. Deixa eu ver. Pelo horário, gente, eu não vou entrar no próximo slide, mas nós estaríamos falando agora já da técnica específica da utilização hipnótica, né? Então, nós vamos, na semana que vem, então, falar sobre o diamante de Erickson, uma metáfora sob medida, né? Levitação de mãos, fracionamento, relaxamento, distorção do tempo, confusão mental, tudo que está acontecendo e é útil durante a aplicação da hipnose, né? Então, nós vamos, a partir da semana que vem, entrar aí no detalhamento, né, desse diamante de Erickson, entendendo qual é o objetivo que a gente precisa deixar presente e claro no nosso no nosso roteiro, enfim, né, dessa hipnose. Como colocar aquele tailoring que eu falei sobre medida em prática, né? Nós temos uma outra expressão usada no diamante de Erickson, que é embrulhar para presente, né? Como fazer essa entrega desse transe hipnótico. E o procedimento, processo, enfim. Mas nós vamos ver isso tudo então na semana que vem, né? O funcionamento, a ênfase da metáfora. E aí nós vamos entrar em outras propostas também, como o storytelling, que é a forma de contar histórias, e que o indivíduo entra em transe a partir de uma história que está sendo contada, né? Não só as metáforas que falam sobre ele mesmo, mas histórias parecidas com a dele, que ao serem narradas, levam ele a uma ressignificação, porque ele faz uma ponte, né? Ele faz uma comparação. Então, nós temos, então, para a semana que vem, é, algumas propostas já na prática também, né? Para entender esse dinamismo todo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer Dri, falar? Oi, Lia, né? é, Ah, que não estou te sou eu. vendo. É que não está aparecendo minha câmera, não sei por quê. É, a gente tinha falado que as aulas iam ser é, revezadas. Aí, Verdade. mas se o pessoal quiser já, né, entrar, né, tá na empolgação e quiser continuar, não tem problema, é só a gente fazer o combinado aqui. Uhum. Verdade, eu tinha esquecido. A gente até pensou em fazer alternado para os conteúdos não ficarem pesados de uma vez, né? E nós entraríamos agora com a parte da leitura e releitura das obras de arte, que é também uma prática muito interessante no setting, né? Que Sim, pode sim, trazer para o paciente também essa forma de, é, como eu posso dizer, sob medida, né? Algo que está sendo sim, apresentado ali para ser refletido segundo as necessidades e interesses sim, também tem daquilo que a bastante gente coisa para quer trabalhar com falar. o paciente. Uhum. Tem bastante coisa nova, tem alguma coisa da neuroestética, como funciona, mas aí se o pessoal quiser continuar com a hipnose, para mim não tem problema, mas o que que vocês
Fica como estava? Vamos seguir com essa proposta do que nós havíamos combinado, de intercalando Tá, entre tá os ótimo. módulos. E Sim, aí, eu vou enviar para os alunos já até os slides até o slide 12, para sim, vocês, ou então já envio todos os slides, a apostila toda, enfim, para vocês irem lendo, ouvindo sobre, para ir fixando, para entendendo. E aí na outra aula nós já vamos estar com isso um pouco mais fresquinho. O que que vocês acham? Vamos manter assim? Essa ideia, né? Fazer dessa Vamos. vez uma alternância entre os módulos? Para mim pode ser assim, É, como tá. Ó, pode ser. tá. ótimo, obrigada, Aí Jane. dá tempo de Tudo bem. ver Obrigada, Maria. novamente também, né? Isso, A aula exato. de É hoje, que né? revezar fica dinâmico, né? É Fica dinâmico. interessante revezar Sim, também. É. Tá certo? Então, combinado? Então, tá semana que ótimo. vem, eu aqui é, esqueci da nossa proposta, imagina. Então, não essa semana, É, daqui dois encontros só nós vamos voltar, porque aí depois volta para o Adriano, depois volta para mim, tá bom? isso, Então, dá tá tempo de perfeito. pesquisar, dá tempo de. Se a Milena quiser depois, aí a gente tem que fazer uma supervisão para antecipar um pouquinho, Ah, Milena, a menos porque que vá, né, sim, eu te ser. chamo no privado. É, Tá porque esse bom. caso aí eu tenho bastante coisa, assim, que Uhum, não dá para falar tudo aqui. tá certo. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigada, então, pela presença. Bom Boa descanso. noite. Muito Boas obrigada também. renovações das forças e da energia para a continuação da semana. E até semana que Amém. vem na aula da professora Lia, então, tá bom? Um beijo no coração Então, para Boa vocês, noite. beijo, meninas. Tchau, boa noite. boa Até. noite, Beijo. boa Boa noite. noite.